bem? Agora sim, agora sim, agora sim, agora sim. Tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos começar então? Muito bem. Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto super importante, né? Que é postura profissional, como se comportar no mercado de trabalho e conquistar mais oportunidades. Esse é o papo hoje que a gente vai falar. O que que eu vou falar já hoje para vocês aqui, que eu gostaria? Já vão colocando nos chats aqui de todas as plataformas se você já participou de uma entrevista de emprego. Você já fez uma entrevista de emprego? Já participou? Vão colocando aí para mim. E se quiser colocar assim, ó, o Google colocou nunca. O Carlos já viu uma. Felizmente não. Então hoje nós vamos falar sobre. Até para antecipar vocês aqui, ó. Recentemente, inclusive, a Julie colocou. E aí, Julie, como é que foi a experiência? Como foi a experiência de participar da entrevista? A Laura não, a Bela não, ó, já fui em uma. Se for entrando, eu vou liberando aqui. Ó, muito bem. Pode colocar no chat aí como é que foi a experiência, quem fez já. Olha só, vamos lá. Gente, tenha um papel e caneta na mão ali, porque tem algumas perguntas, praticamente todas as entrevistas as pessoas fazem, e que as respostas precisam estar mais adequadas. E que às vezes você responder de uma maneira ruim pode fazer você perder uma boa vaga de emprego. Então hoje nós vamos falar sobre isso. As pessoas acham, acho que todo mundo aqui está fazendo um curso, né? Que já é um ponto positivo, porque do outro lado aqui, quem está contratando, ele está dizendo assim: poxa, essa pessoa aqui está tentando evoluir, essa pessoa está querendo crescer, essa pessoa está subindo. Então, talvez seja uma boa pessoa para trabalhar comigo. Parte sempre do princípio de que ele está procurando uma pessoa boa para trabalhar com ele. Então, você tem que ser essa pessoa. Então, se você já está fazendo um curso, já está se especializando, isso quer dizer o quê? Quer dizer que você é uma pessoa que pensa em evolução. Se você pensa em evolução, eu quero trabalhar com você. Então, é importante que vocês entendam algumas coisas. Por exemplo, se você já está concluindo seus cursos aí na sua escola, procura saber de outros cursos. Entra em outros cursos aqui. Depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, que eu sou uma pessoa que eu estou sempre estudando, estou sempre atrás. Eu estou, por exemplo, testando uma inteligência artificial do Google de criação de vídeo, e depois eu vou mostrar para vocês aqui os vídeos que eu criei ontem testando ela, só com frases. Eu peço uma coisa e ele cria o vídeo. Então eu vou mostrar para vocês, eu estou sempre estudando, então estou sempre evoluindo e eu quero pessoas para trabalhar comigo que pensem assim também. Então vocês precisam ser essas pessoas. Vocês estão entendendo isso? Faz sentido? Se faz sentido, dá um joinha aí no chat aí. Faz sentido isso? Ó, o pessoal tá botando que faz sentido. Então, pensa o seguinte comigo, tá? Só que fazer só o curso não resolve. Assim, muitos acreditam que só o certificado já vai garantir uma vaga no mercado. Não é. Isso é um meio, mas não é o fim, tá? Então, assim, ó, o profissionalismo que é demonstrado nas atitudes do dia a dia, como responsabilidade, educação, pontualidade, comunicação, tá? Deixa eu só liberar aqui. Mais um aqui, deixa eu liberar aqui. Tá, ó, muito bem, tá liberado. Como eu estava falando, então, assim, responsabilidade, educação, pontualidade, comunicação, isso muda tudo. Quer ver? Parte do princípio assim, seleção profissional. Estou selecionando. Então eu vou separar algumas pessoas de outras pessoas. Então, se o aluno que está lá, o candidato a profissional está lá com os mesmos cursos que vocês, mas ele é mais pontual, ele é mais educado, ele se vestiu melhor, ele se comunica claramente, ele vai ser mais valorizado. Numa diferença, é ele que vai ser selecionado. E você tem que ser essa pessoa que está vestida bem, que está se comunicando claramente, que mostra que está querendo aprender. Então, assim, o mercado, gente, ele contrata competência. Ó, anotem isso. O mercado contrata competência, mas quem tem postura. Então tem que ter uma postura profissional. Muitos jovens hoje não têm. Se vocês tiverem, vocês vão estar 10 passos à frente.
né? Então, vou dar um exemplo assim. Entrevista de emprego, chegar antes do horário, vestir com simplicidade, responder com clareza, evitar gírias. Olha só. Então, se você, por exemplo, vai fazer um estágio, né? Ou uma entrevista para um estágio, entrevista para o primeiro emprego, e passa e começa a trabalhar. Então, assim, lá dentro do trabalho, ouvir mais do que falar, ter humildade para aprender, tá atento às regras da empresa, isso é super importante. Pô, as regras da empresa não pode entrar de boné, então não vai de boné. Vocês estão entendendo? E isso é importante entender. Se vocês chegarem numa empresa no primeiro dia de trabalho e vocês falarem assim, eu gostaria de entender as regras, o que pode se vestir, o que não pode, qual é a postura disso, se tem algum lugar que a gente não pode aqui. Se você já se posicionar dentro da empresa que você está querendo aprender, você e respeitar o que está acontecendo dentro da empresa, você já está 3, 4 passos à frente. Porque a grande maioria dos jovens, eles não vão fazer isso. Vocês estão entendendo? Se você vai fazer uma entrevista de emprego e não vai, e não vai dar resposta como, sei lá, tipo assim, mano, sabe? Falar, mano, não sei onde eu vou, mano, não sei o que eu tô pensando pro futuro. Perdeu. Fabiano, mas é o preconceito. Não, é assim. Pensa assim, você quer que o teu vendedor da tua loja atenda um cliente falando tipo, ou falando mano, mano, mano? Não, porque você quer mostrar que a sua loja, ela é uma loja profissional. E na minha loja profissional eu tenho profissionais. Então, mesmo que você está entrando numa empresa como estagiário, mesmo você já tem que ser um profissional, se portar como profissional. Então, uma função que eu sempre fiz na minha vida é modelagem. Eu vou ver quem é um cara na internet que eu acho o cara top. Queria ser igual a ele. E a partir disso eu tento modelar como é que ele fala, qual é a postura dele. Gente, eu não estou falando cantor de rap. Não, porque isso não vai fazer. Nós estamos falando aqui sobre profissional. Aí vai vendo, mas que chato, cara. Eu só quero fazer uma pergunta para ti. O que você quer para o teu futuro? Você quer trabalhar numa grande empresa? Você quer ganhar bem? Você quer ter liberdade? Tô vendo, o que você está falando sobre liberdade? Ganhar bem é ter liberdade. É liberdade territorial, poder morar onde você quer. Vocês estão entendendo? Liberdade emocional, não precisar depender de ninguém. Então, quando eu falo de liberdade, Fabiano, mas dinheiro não é tudo. Não é. Mas se você tem essas liberdades. Vocês estão entendendo isso? Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Vai colocando aí se faz sentido ou não. Hoje, o nosso papo aqui, ó, a Bela colocou, isso aí, então tá fazendo sentido. Eu vou dar um exemplo, tá? Quando eu entrevisto as pessoas, tem perguntas que normalmente a gente faz, né? A gente, por exemplo, assim, coloquem no grupo aí. Não, não vou fazer isso com vocês agora. Não, depois, vamos lá. Por exemplo, uma pergunta que eu faço, que eu não estou entrevistando, eu pego assim, pô, que legal, prazer em falar contigo, seu João. Como é que tá? Ó, a Laura botou, faz total sentido. Fala, tudo bom, Laura? Como é que tá? Tudo bem e tal? Eu vou conversar lá. Vou falar, ô, Laura, fala um pouquinho mais de você. Daí a pessoa tem que falar. Então, imagina se a Laura fala assim, sei lá, eu sou tranquila, eu gosto de sair com meus amigos. Não faz sentido, né? Vocês concordam comigo? Mas parou para pensar se a Laura fala assim, eu sou estudante do curso de gastronomia, sou muito pontual, eu gosto de aprender, eu estou à procura da minha primeira oportunidade para crescer profissionalmente. Vocês estão entendendo que o que ela falou foi praticamente tudo para o lado profissional dela? Sou estudante do curso de gastronomia, de repente ela está fazendo uma entrevista de emprego para um restaurante. Eu sou estudante do curso de desenvolvedor e programador, eu sou pontual, eu gosto de aprender, eu estou à procura da minha primeira oportunidade para crescer profissionalmente. Já estou estudando bastante, eu quero poder colocar em prática, eu tenho certeza que aqui nessa empresa eu vou. Olha só, o entrevistador fez uma pergunta dela e ela já conectou ela com a empresa. Vocês estão entendendo isso? Faz sentido? Ela já está se colocando dentro da empresa. E isso faz uma diferença enorme na entrevista. Por exemplo,
Por que você quer trabalhar aqui? Resposta ruim. Ah, porque eu preciso de dinheiro. Pô, ferrou. Porque quando alguém está contratando uma pessoa, ele está contratando para resolver um problema da empresa. Quando ele pergunta para você assim, por que você quer trabalhar aqui? Você diz, porque eu preciso de dinheiro. Empresa, estou pensando, ele quer resolver um problema dele, não quer resolver o problema da empresa. Invariavelmente, quando uma empresa contrata alguém, é para resolver um problema da empresa. Por exemplo, estou precisando contratar um vendedor. Qual é o problema? Preciso vender mais, ou um vendedor saiu, eu preciso repor. Então, eu estou com um problema. Quando eu vou te entrevistar, por que eu estou contratando? Eu quero resolver um problema. Quando tu me responde porque eu preciso de dinheiro, eu olho para a pessoa está querendo resolver o problema dela e não da empresa. Vocês estão entendendo? Faz sentido também? Então, qual que é a resposta mais adequada? Porque eu acredito que essa empresa tem um ambiente onde eu posso aprender, crescer e aplicar o que eu estou estudando. Tem diferença isso? Por que você quer trabalhar aqui? Ruim. Porque eu preciso de dinheiro. Imagina só, eu estou entrevistando duas pessoas, dois jovens, com os mesmos cursos. Um deles eu pergunto, por que você quer vir aqui? Por que quer trabalhar aqui? Ele diz, porque eu preciso de dinheiro. O outro eu pergunto, por que você quer trabalhar aqui? Porque eu acredito na empresa, eu acredito que essa empresa tem um bom ambiente, onde eu posso aprender muito, eu quero poder aplicar o que eu já estou estudando. Mudou tudo ou não mudou tudo? Mudou, né? Então agora vamos para o próximo. Olha só, uma pergunta que eu sempre faço. Quais são seus pontos fortes e seus pontos fracos? Daí o jovem fala assim, não sei. Eu acho que eu sou meio preguiçoso. Primeiro, tu nem falou do teu ponto positivo, mas foi direto no negativo, e eu não quero um cara preguiçoso trabalhando comigo. Agora eu respondo. O meu ponto forte é organização, comprometimento, e um ponto que eu estou estudando e trabalhando para melhorar é poder falar com mais clareza para o público, assim, sabe? Para poder conversar com as pessoas. Às vezes eu sou um pouco tímido para me expressar, mas eu estou trabalhando nisso. Tanto que eu estou fazendo um curso comportamental todos os sábados de manhã com o professor Fabiano Brito, e um dos desse curso é que tem o curso de oratória, que eu tenho certeza que vai me ajudar muito. Vocês entenderam a diferença do que eu fiz? Quais são os seus pontos fortes e seus pontos fracos? Eu, como entrevistador, estou perguntando. Daí um vai falar assim, não sei, acho que sou meio preguiçoso. O outro fala assim, o meu ponto forte é a organização e comprometimento, mas um ponto que eu estou trabalhando é aprender a falar com mais clareza para o meu público, para as pessoas. Mas isso eu já estou trabalhando, porque eu faço um curso nos sábados de manhã com o professor Fabiano Brito, e um dos pontos que eu estou aprendendo é a oratória. Nossa, mudou tudo ou não mudou tudo? Gente, vocês estão anotando isso. Isso é o ouro para vocês passar por qualquer entrevista de emprego. Por exemplo, assim, você prefere trabalhar em equipe ou sozinho? Qual que é a resposta que você tem que dar? Fabiana, eu vou falar que eu gosto de trabalhar em equipe porque eu adoro as pessoas e tal. Fabiana, eu vou dizer que eu prefiro trabalhar sozinho porque eu sou mais concentrado e tal. Gente, vamos partir do princípio que você não sabe como é que você vai trabalhar nessa empresa. Você sabe que é uma vaga, mas você não sabe muitas vezes se é em turma, se tem uma equipe ou se você vai trabalhar um pouco mais fechado. Então, o ideal nesse momento é fazer uma pergunta que consegue contemplar os dois. Então, por exemplo, assim, eu me adapto bem aos dois. Gosto de trabalhar em equipe porque eu aprendo com os outros, eu estou sempre atento, mas também eu consigo focar em atividades individuais. Mudou tudo? Concorda? Você prefere trabalhar em equipe ou sozinho? Eu me adapto bem com os dois. Gosto de trabalhar em equipe porque eu aprendo com os outros, mas também consigo focar em atividades individuais. Faz sentido ou não faz sentido para vocês isso? Então, numa entrevista de emprego, é fundamental essas perguntas que eu dei de exemplo para vocês aqui, que é, me fale sobre você, por que você quer trabalhar aqui, quais são os seus pontos fracos e fortes, você prefere trabalhar em equipe ou sozinho?
basicamente, essas 4 perguntas, quase todas as entrevistas de emprego que vocês participarem, vocês vão responder. Então, por exemplo, me fale mais sobre você. Ah, sei lá, eu sou tranquilo, gosto de sair, não vai resolver. Ou sou estudante do curso de programação, sou pontual, gosto de aprender, estou procurando a minha oportunidade para crescer profissionalmente. Melhorou. Por que você quer trabalhar aqui? Porque eu preciso de dinheiro. Está falando de ti, não está resolvendo problema nenhum para a empresa. Porque eu acredito que a empresa tem um bom ambiente para aprender, crescer, e eu quero poder aplicar o que eu estou estudando. Já melhorou. Ponto forte, ponto fraco. Ai, não sei, acho que sou meio preguiçoso. Horrível essa resposta. Ponto forte. Meu ponto forte é a organização, comprometimento. E um ponto que eu estou tentando melhorar é a minha comunicação, mas isso eu já estou fazendo um curso, estou trabalhando isso, não. Mudou. Né? Você prefere trabalhar sozinho ou em grupo? Olha, eu me adapto bem aos dois. Gosto de trabalhar em equipe porque eu aprendo com as pessoas, mas também se tiver que fazer trabalhos individuais, eu consigo focar e resolver e fazer. Se vocês responderem as 4 perguntas que eu estou passando aqui desta forma, vocês estão passados na entrevista de emprego. Fabiano, mas agora como é que eu vou? Anotaram tudo que eu falei aqui? Fabiano, eu não anotei. Tem que anotar. Isso aqui é uma aula que pode mudar a vida de vocês. Então, a gente tem que sempre focar e se comprometer com isso. Faz parte daquela parte de postura lá do início da aula que eu falei. Pô, se o Fabiano disse para mim que eu estou anotando, já é uma postura. Eu não estou anotando, estou deixando aqui porque depois eu vou assistir o vídeo e vou anotar. Não. A hora é agora. Ó, frase para vocês colocarem no Instagram. A hora é agora, o depois é nunca. Tudo que a gente deixa para depois, a gente não faz. Então anota agora. Fabiano, mas não tem papel e caneta. Vai lá buscar papel e caneta agora para anotar. Tá bom? Bom, eu queria falar também um pouquinho hoje na aula sobre a importância da imagem, da comunicação e do comprometimento. O que eu quero dizer isso numa entrevista de emprego? A imagem, muitas vezes, é a roupa que você vai vestir para você ir. Mas ela tem que pensar o seguinte: como eu me visto para uma entrevista de emprego? Tudo depende de como é a empresa. Por exemplo, é uma indústria, é uma empresa que é mais formal. Então vai com uma calça jeans, com uma camiseta, uma camisa de botão, né? Tem que se adaptar. Fabiano, mas se for uma loja de surf shop, aí tu pode ir de bermudão, de camiseta e tal, porque a loja comporta isso. Eu sempre digo assim, olha primeiro como eles se vestem na empresa. Parte do princípio, por exemplo, vocês estão indo para uma entrevista de empresa numa loja. Tá, mas o que essa loja vende? Como os vendedores estão vestidos? É uma loja mais esportiva, então eles estão lá de bermuda e camiseta, eles estão de calça e camiseta, então vai de calça e camiseta. Fabiano, mas eu tenho que ser sempre informal? Poxa, você está indo para uma entrevista de emprego onde todo mundo é informal, calça, camiseta, bermuda e camiseta, e você aparece de terno, lá vai fazer sentido também. E se a empresa é mais formal e você vai de bermudão mostrando as cuecas, também não vai fazer sentido. Então vai ter que tentar alinhar de alguma forma. Vocês estão entendendo? Faz sentido isso? Então, mas não é só a vestimenta. É a postura ali na entrevista. Por exemplo, assim, na entrevista, olhar no olho do entrevistador. Isso é fundamental. Gente, a grande maioria dos jovens hoje, numa entrevista de emprego, shocking, se eles não olham nos olhos. Então, se você, na entrevista, fizer aquelas 4 respostas que eu dei antes e ficar o tempo todo olhando nos olhos do entrevistador, você está contratado, tá? Então, olhar nos olhos. E uma coisa bem importante. Eu sei que essa nova geração, muitas vezes, fala muita gíria, tipo, mano, mas vocês vão ter que trabalhar para parar com isso. Não tem como ter uma entrevista de emprego e falar tipo e mano. Não rola. Estão entendendo? Aluno que não olha no olho. Aluno. Entrevistado que não olha no olho. Fala baixo e usa o celular no meio da conversa, perde credibilidade. Vou contar uma historinha para vocês. Uma vez, dentro da nossa empresa,
nós fizemos um processo de contratação. Na segunda, na terça, na quarta, nós vamos contratar a pessoa lá na quinta ou na sexta. E um dia, tem uma menina que se destacou muito na empresa. Nós estávamos contratando ela para a área comercial. E ela passou. Na sexta-feira, mandamos uma mensagem para ela passou. Na segunda-feira, ela iria começar. Tá? Chegou na segunda-feira, é o primeiro dia de trabalho, a gente dá um treinamento, obviamente, porque ela vai vender nossos produtos e tudo mais. Ela sentou à nossa frente e começamos a dar o treinamento para ela e mais duas. Nesse dia, 3 pessoas estavam começando lá. O que aconteceu? Ela olhava para o celular o tempo todo. Então, nós estávamos explicando e ela ficando olhando para o celular. E teve um momento que daí eu falei para ela assim, sempre fica, não é, não sei o que e tal. Deu uma explicação. Depois, de novo, fizemos algumas simulações, algumas coisas, ela de novo olhando para o celular o tempo todo. Avisei mais uma vez, ela olhou de novo, chegou ao meio-dia, eu demiti ela. Então, ela foi contratada e ficou dentro da nossa empresa das 7h30 ao meio-dia. Ao meio-dia, ela foi demitida. Por quê? Porque ela não estava com uma postura profissional para quem ia trabalhar. O que eu pensava como líder seria dela, né? Eu penso assim, se ela está fazendo isso no primeiro dia de trabalho, completem para mim. Se ela está fazendo isso no primeiro dia de trabalho, responda para mim, como seriam os outros dias? Ia piorar ou melhorar? Responda aí para mim. Então, celular fora, porque dentro do horário de trabalho o foco tem que ser o trabalho. Vocês estão entendendo isso? Numa entrevista, iria piorar, o Nelson colocou. Setor inadequado e sem nexo, exatamente. Então, assim, quando você vai participar de uma entrevista, muitas vezes você já está sendo avaliado antes mesmo de dizer uma palavra. A postura já vai falar sobre você. Você está entendendo? Então, as atitudes, elas abrem portas. Então, quer ver um exemplo? Coisas legais, anotem aí, olha só. Chegar no horário, óbvio. Se você chegar atrasado numa entrevista de emprego, isso quer dizer o quê? Que você vai chegar atrasado sempre. Eu não quero ninguém que chegue atrasado trabalhando comigo. Vá sozinho. Não vá com pai e mãe na entrevista de emprego. Isso mostra insegurança, isso mostra para o proprietário da empresa que vai ter um problema. Fabiano, mas ele não pode nem me levar. Pode, te leva até a porta, tu sobe. Mas dentro da empresa você entra sozinho, tá? Seja educado com todos, dê bom dia, boa tarde, olá para todos, não só o entrevistador. Qualquer pessoa que estiver no caminho entre você chegou na empresa até a entrevista, cumprimente, pergunte tudo bom, prazer, meu nome é Fabiano, qual é o seu nome? Se você chegar lá e falar assim, prazer, meu nome é Fabiano, qual é o seu nome? Você já está com 3 passos à frente, porque a maioria não faz. Isso é simples, mas a maioria não faz. Vocês estão entendendo? Então, seja educado com todos, com a tia que possa estar fazendo faxina, com o porteiro, com o vendedor de alguma coisa, com o gerente, com o diretor, com todos dentro da empresa. Já seja educado. Tem iniciativa sempre para ajudar. Esteja atento naquele momento. Se alguém deixou cair uma caneta, pega a caneta. Várias vezes em entrevista de emprego, olha, prestem atenção agora em mim aqui. Várias vezes em entrevistas de emprego, quando é coletivo, o entrevistador vai fazer alguma pegadinha para ver quem tem proatividade. Então, por exemplo, vai deixar cair uma caneta. O primeiro que fala assim, pega a caneta e alcança para ele, esse cara tem proatividade. A maioria vai ficar passivo olhando de braço cruzado. Vocês estão entendendo? Né? Então tem que ter iniciativa para ajudar. Então, e atitudes que fecham portas. Reclamar. Então, imagina você começou a trabalhar na empresa, tá? Você errou e você não assume. Não, eu errei, faz parte. Eu estou aprendendo. Vai fazer mais sentido. Imagina o funcionário que fica reclamando sem apresentar solução nenhuma. Putz, eu acho que o banheiro lá está sempre muito sujo. O banheiro lá é fedorento, hein, galera? Puxa vida. Vocês pararam para pensar nisso? Faltar, eu sempre falo, faltar só em último caso. A empresa precisa confiar que vai ter você sempre com ela. Se atrasar, eu já falei, não faz nem sentido mais, tá?
Ficar no celular também não faz sentido. E não respeitar regras simples, assim, por exemplo, lá diz que não pode atender o celular durante o trabalho. Você atende. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Então eu pergunto para vocês, escrevam aí para mim. O que que significa? Não, melhor. Se eu perguntar ali, vamos pegar agora no chat, eu quero que vocês escrevam no chat, todos, tá? Todas as telas aqui, não só essa que eu estou gravando aqui. Se perguntassem para vocês assim, quais são seus pontos fortes e seus pontos fracos? Escrevam no chat para mim aí. Quais são seus pontos fortes e seus pontos fracos? Vamos lá. Vamos escrevendo aí. Pontos fortes e pontos fracos no chat. Estou esperando aí, galera. Vamos lá. Quais são seus pontos fortes e seus pontos fracos? Sou prestativa, Valdirene colocou. Muito bem, muito bem. Olha, um ponto fraco é que eu não me comunico muito bem, mas eu já estou trabalhando isso. Lembrando, o ponto negativo, sempre quando você falar o ponto negativo, você vai ter que falar que você está trabalhando isso. Que é o ponto negativo aqui e aqui. Ó, o Richard botou, meu ponto forte é ser pontual e ágil. Muito bem. Muito bem. Que mais? Vamos colocando aí. Meu ponto forte, tal. Sou prestativo e produtivo, mas tenho um pouco de timidez. Porém, estou trabalhando, treinando isso com curso técnico de administração, com curso de comportamento. Isso aí, boa, Danilo. Carlos, meu erro que mais comum me dizer é ser bonzinho demais em certas ocasiões. Isso aí, Carlos, isso aí nós temos que trabalhar isso aí. Vamos trabalhar nos cursos, daqui no decorrer das aulas, tá? Isso se resolve. Não sei dizer não sei dizer não em algumas ocasiões. Valdirene, o não liberta. Do resto, eu não tenho muito a dizer que sou bom. Eu consigo me adaptar rápido. Um ponto forte é sou bastante atencioso, ágil e pontual. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Deixa eu pegar aqui, eu queria te mostrar para vocês. Quem gosta aí de estudar? Escreva aí para mim se vocês gostam de estudar. Estou anotando aqui para passar para vocês. Quem gosta? Ó, eu gosto, mas não gosto de acordar cedo. Leio a Bíblia, estudo a língua 1 hora por dia. E, Carlos, como é que tá teu inglês? E tenho livros na prateleira do meu quarto. Muito bom. Muito bom. Laura, tem que acordar cedo. Quem produz, quem muda a vida das pessoas, quem cresce, acorda cedo. Acorda cedo, gente. Ó, já li diversos de anatomia. É isso aí, Carlos. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu vou fazer uma brincadeirinha agora com vocês aqui. Eu vou fazer algumas perguntas, tá? E vocês vão me respondendo, ok? Fechou? Vocês só vão botando assim, número A, B, C ou D. Eu pergunto e vocês colocam ali no chat. A, B, C ou D. Tá bom? Vamos fazer um testezinho aqui, uma brincadeira para a gente concluir a aula? Vamos? Tá todo mundo pronto aí? Eu acordo cedo todos os dias, já tô acostumado. Isso aí. Tá todo mundo pronto, gente? Aí, ó. Bota legal, 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 legal. Vamos lá, então. Ó, você a pergunta, vocês vão responder. Fechou? Bom, o que você deve fazer antes de ir para uma entrevista? A. Chegar na hora
e improvisar as respostas. B, dormir até tarde e ir direto do jeito que estiver. C, pesquisar sobre a empresa e treinar possíveis respostas. D, mandar uma mensagem para perguntar o que vai cair. Vamos lá. A, B ou C? A, chegar cedo e improvisar a resposta. B, dormir até tarde e ir direto do jeito que tiver. C, pesquisar sobre a empresa e treinar possíveis respostas. E D, mandar uma mensagem para perguntar o que vai cair. Vão colocando aí, vamos ver quem está botando. C, 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 C. Muito bom. Qual a melhor roupa para usar na entrevista? A, roupas limpas, discretas e bem cuidadas. B, roupa de academia, porque é confortável. C, qualquer roupa, o que importa é o conteúdo. D, roupas com frases engraçadas. A, B, C ou D? Vamos lá. A, B, C. Ah, muito bom, muito bom, muito bom. 3. O que fazer se você não sabe responder uma pergunta? Mente alguma coisa para parecer confiante? Fala, sei lá, e ri da situação? Diz que não sabe e muda de assunto? E por último, responde com sinceridade e mostra disposição para aprender. Ó, então vamos lá. A, B, C ou D? Resposta certa, D. Muito bom, todo mundo colocou D aí. Vamos agora. O que é mais importante fazer ao chegar na entrevista? A, ficar olhando o celular até ser chamado. B, cumprimentar com educação, olhar nos olhos e sorrir. C, esperar calado e nem olhar para ninguém, até porque você é time deles, tem que respeitar. Ou D, puxar papo sobre futebol com o entrevistador. A, ficar olhando. B, ó, todo mundo botando B, certo? Cumprimentar com educação, olhar nos olhos e sorrir. Uma pessoa agradável, né? 5. Como responder as perguntas? Quais são os seus pontos fracos? A, sou preguiçoso, mas quando eu quero eu faço. B, não tenho nenhum defeito. C, às vezes fico nervoso em público, mas estou trabalhando isso. D, meu maior defeito é ser perfeccionista demais. A, B, C ou D? O pessoal tá, a Maria Clara botou C. Muito bem, vocês estão muito bem preparados para a entrevista. Vamos lá, então. Se perguntar por que você quer trabalhar na empresa, o que responder? Porque preciso de dinheiro, porque é perto da minha casa. A, porque preciso de dinheiro. B, porque é perto da minha casa. C, porque eu quero crescer profissionalmente e contribuir com a empresa. D, porque eu ouvi dizer que não pega no pé. Maria Clara, Wallace, C. Porque eu quero crescer profissionalmente e contribuir para a empresa. Lembra? Nem sempre o assunto é sobre você, mas sim sobre a situação de você incorporado na empresa. Isso muda tudo, ó. O pessoal está botando todo C. É isso aí. 7. Durante a entrevista, o que é importante evitar? A. Responder com gírias e brincadeiras o tempo todo. Manter contato visual e falar com clareza. Demonstrar interesse e perguntar sobre vaga. Ser educado com todos em ambiente. Vou ler de novo. Durante a entrevista, o que é importante evitar? A. Responder com gíria e brincadeiras o tempo todo. Manter contato visual e falar com clareza. C. Demonstrar interesse e perguntar sobre a vaga. D. Ser educado com todos os ambientes. Todo mundo foi no A. É isso aí. Evitar falar gíria e brincar o tempo todo. Muito bem. Olha só que interessante. Nessa 7 aqui. Se você manter o contato visual e falar com clareza, demonstrar interesse e perguntar sobre a vaga e ser educado com todos, isso muda tudo. Concorda comigo? Bom, vamos para 8.
Se o entrevistador perguntar, você prefere trabalhar sozinho ou em equipe? O que responder? A, sozinho, não gosto de depender de ninguém. B, tanto faz, o que pagar melhor. C, prefiro ir em equipe, mas gosto de trabalhar sozinho também. E D, depende da pessoa que for do grupo. A, ó, botou C aí. Pessoal, cara, vocês estão craque, cara. 9. O que fazer se você se atrasar para a entrevista de emprego por um imprevisto? Pode acontecer? Pode acontecer. É legal que aconteça? Não é legal que aconteça, mas pode acontecer. Então, o que você pode fazer? A. Não precisa avisar. Acontece. B. Liga ou manda mensagem avisando com antecedência e se desculpa. C. Manda no grupo da escola e pede para avisarem. Ou manda, meu Deus, pede para a mãe avisar, para o pai avisar. E D, nem vai. Deixa para um próximo momento, faz uma outra vaga. Muito bem. Gente, acontece, tá? Pode acontecer de vocês. Ó, por isso que tem que sempre se preparar antes, por isso que tem que se arrumar antes, e por isso que eu digo que tem que chegar 30 minutos antes. Mas aconteceu. O ônibus não apareceu para levar. Já aconteceu comigo. Quando era novo, o ônibus não veio. Então, tem que ligar para lá, pedir, se possível, falar com o entrevistador. Falar, seu João, primeiramente, eu tenho que me desculpar. Eu saí às 6 horas da manhã de casa para estar aí, mas infelizmente aqui no ponto o ônibus não apareceu, eu estou aqui aguardando. E eu queria poder aí conversar com você, porque eu tenho certeza que eu posso contribuir com a sua empresa. Eu não queria perder essa oportunidade. Eu posso chegar um pouco uns horários depois, ou quer marcar um outro horário. O horário que você marcar, eu vou estar aí. Ok? E por último, faz sentido isso que eu falei? E a 10ª, ao final da entrevista, o que você deve fazer? Levantar, sair sem falar nada. B, perguntar se foi aprovado. C, agradecer pela oportunidade e se despedir com educação. Ou D, pedir para fazer parte do grupo da empresa. Ó, A, levantar e sair sem falar nada. B, perguntar se foi aprovado. C, agradecer pela oportunidade e se despedir com educação. E D, pedir para fazer parte do grupo da empresa. Boas perguntas, né? O que é importante de tudo que nós falamos hoje aqui? Fazer você pensar. Quando eu falo uma coisa assim, eu sempre falo que ser profissional não é só quando você está trabalhando. Você já tem que ser profissional desde a entrevista de emprego, desde o momento que você vai se candidatar. E quando a gente pensa assim, a gente consegue buscar um bom trabalho. Então eu vou dar uma dica para vocês assim que existe uma profissão, não sei se vocês conhecem, que se chama caçador de talentos, que é uma profissão que muitas vezes grandes empresas precisam contratar pessoas muito boas para ser gerente e tudo mais. Eles contratam essa pessoa para caçar essa pessoa, né, e achar uma pessoa assim. E às vezes tem pessoas que estão procurando emprego, querem um emprego legal e tudo mais, mas elas são muito passivas, elas ficam esperando abrir uma vaga e tudo mais. Eu sempre falo que você que é novo, tem um sonho de trabalhar numa grande empresa, se prepara, obviamente, né? Faça os cursos que tem que fazer, aprenda sobre tecnologia, aprenda sobre inteligência artificial, e isso vai mudar a tua vida. Então você tem que se tornar um pouco mais profissional. O que é ser profissional? Já pensar, eu quero trabalhar com o quê? Ah, eu quero ser desenvolvedor programador. Aonde eu quero trabalhar? Ah, eu quero trabalhar no Google. Como é que é uma seleção no Google? Como é que eu me candidato para entrar no Google? Qual é o conhecimento que eu tenho que ter? Tem algum conhecido aqui que trabalha no Google? Ah, não sei, tal. Vocês querem um plano aí? Ó, vou dar uma dica para vocês agora. Vocês querem um plano de como trabalhar numa empresa? A empresa, você escolher uma empresa e ir trabalhar nessa empresa? Vou dar uma dica para vocês. Vamos lá. Anota. Por exemplo, quero trabalhar no Google. O que eu tenho que fazer? Bom, certamente eu tenho que entender qual é a função que eu quero trabalhar. Ah, eu quero ser programador. Tá. Então, o que eu tenho que estudar? Escreva aí para mim. Se eu quero ser um programador, o que eu tenho que estudar? Programação. Desenvolvedor. Então, a minha escola onde eu estou aí fazendo curso de informática, tem programação? No meu pacote que eu comprei, tem? Não tem. Mas aqui na minha escola de informática, tem o curso de programação? Tem. Então, eu vou lá fazer.
Ah, Fabiano, mas eu não tenho dinheiro. Tá bom. Então eu vou chegar hoje, eu não tenho dinheiro. Ó, eu vou dar uma dica para vocês aí. Não sei se tem o pessoal da escola aí vai ficar bravo comigo, mas eu vou dar uma dica para vocês. Vocês vão chegar, vocês querem fazer curso de programação, vocês não têm dinheiro. Vocês vão chegar na secretaria dessa escola de informática que vocês têm aula e vocês vão falar assim: olha só, o meu sonho é trabalhar com programação e desenvolvedor. É o meu sonho. Eu sei que aqui tem o curso. Só que eu já estou fazendo o curso e eu não tenho dinheiro para fazer. Minha mãe não tem, meu pai não tem, minha avó, meu tio, meu responsável não tem. Mas eu quero muito. Eu queria fazer uma proposta para vocês. Se eu conseguir trazer 5 alunos novos aqui para a escola, te indicar os alunos, meus amigos e tudo mais, e eles fizerem a matrícula, será que eu consigo uma bolsa do curso para não precisar pagar? E eu também me proponho a fazer um estágio aqui, não remunerado, pelo menos para poder ajudar vocês aqui também. Se vocês fizerem essa postura, se eu fosse dono da escola, eu contrataria você e pagaria você. Vocês estão entendendo? Isso é postura. Isso é postura. Então, como eu estava falando, por exemplo, eu quero trabalhar no Google, tá? Preciso fazer um curso, tá? Já dei uma dica de como fazer. Segunda dica: como é que é o processo de contratação do Google? Eu ia em qualquer inteligência artificial, ChatGPT, pegaria o plano grátis do ChatGPT e perguntaria: eu tenho 16 anos, gostaria de fazer um estágio no Google, eu gostaria de saber como eu consigo um estágio. Tem como fazer um trabalho à distância, presencial? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, assim, ó, quero trabalhar no Google, quero ser programador. Primeira coisa, tem que estudar. Segunda coisa, eu vou lá no chat GPT ou qualquer inteligência artificial e vou perguntar como é que é o processo de contratação do Google e como é que eu posso me inscrever. Terceira coisa, eu vou no... Vocês sabem uma rede social chamada LinkedIn? Que é uma rede profissional... conhecem? Eu iria nessa LinkedIn, colocaria Google e ia lá olhar as pessoas que trabalham no Google e estão nesse LinkedIn. Eu iria lá na parte de conversa com eles, que tem um chatzinho. Eu chamaria eles: oi, tudo bom? Eu sou o Pedro, tenho 16 anos, eu moro aqui na cidade de Belém do Pará, e o meu sonho é trabalhar no Google. Eu vi que você trabalha no Google. Poxa, eu queria te perguntar como é que é a experiência de trabalhar no Google? E manda a pergunta para ele. Ele vai dizer. Depois vai dizer assim: como é que você entrou aí? Qual é a dica que você me dá para eu entrar? Vocês estão entendendo isso? Gente, o que eu estou falando para vocês é ouro. Vocês escolhem a empresa que vocês querem trabalhar. Faz sentido ou não faz sentido? Faz sentido o que eu estou falando ou não faz sentido? Isso muda tudo. Né? O Danilo botou ali. Bárbara, Richard. Então, eu pergunto para vocês. Vocês têm amigos. Muitos amigos, né? Quem dos teus amigos faria isso? Saberia que tem que fazer isso? Qual amigo de vocês que vai ter uma postura assim? Fabiano, eu não tenho ninguém assim que possa pensar assim dessa forma. Entendeu por que você vai ser diferente? Porque você, quando for pensar para ir trabalhar em algum lugar, você vai escolher o lugar que você quer trabalhar. Você vai se preparar para aquilo. Se você precisar entrar em qualquer outra empresa que ainda não dá para entrar naquela que você deseja, você vai ser o melhor. Você vai participar da entrevista de emprego como ninguém. Você vai dar as respostas certas. Você não vai falar gíria. Você vai estar bem postado. E você vai ganhar melhor do que todo mundo. Porque você que está aqui com a gente, nos Jovens Líderes, você é um jovem líder. Você não tá para seguir os outros, você tá para ser seguido aqui. Vocês concordam comigo? Então, gente, eu quero terminar a aula de hoje agradecendo vocês. Obrigado. Essa aula vai ficar gravada, vou colocar no grupo. Se você, por exemplo, Fabiano, eu não consegui anotar alguma coisa, não tem problema. Assista de novo e anote. Isso vai mudar a vida de vocês. Quero agradecer cada um de vocês, dar um beijo no coração de vocês e até semana que vem na próxima aula, tá bom? Um abraço para vocês, sucesso, bom final de semana e ótima semana para vocês. Um grande abraço, o Richard Botou gostou muito da aula. Valeu, Richard. Valeu, obrigado, gente. Sucesso para vocês, tá? Até mais. Tchau, tchau.